Muito bem, nono ano, vamos começar então a nossa sexta unidade do segundo bimestre, da apostila do segundo bimestre. Nesta unidade nós voltaremos a estudar Brasil, mais especificamente o período da República Nova. A última unidade de Brasil que nós estudamos, nós vimos o período da República Velha, né? O período da República do Café com Leite, onde nós percebemos uma alternância de poder entre indicados de São Paulo e indicados de Minas para assumir o cargo de presidente da República, e sempre com fraude nas eleições, com manipulação nas eleições. Portanto, embora uma república presidencialista, a democracia passava longe do Brasil. Bem, as coisas vão começar a mudar a partir de 1930 e é o que nós vamos estudar nesta unidade. Então vamos lá, começando então com a chamada Revolução de 1930. Vamos lembrar mais uma vez aqui a questão da palavra revolução, tá certo? Muitas das vezes as pessoas assimilam a palavra revolução sempre com uma conotação positiva. Ou seja, toda revolução ela teria que ser positiva, benéfica. Mas isso não é uma regra. Quando nós falamos revolução é porque há uma mudança profunda na sociedade, mas no caso de tomada de poder é quando a tomada do poder ocorre por agentes que não pertenciam ao poder até então, ou seja, por agentes externos ao poder vigente, tá certo? Que é o caso aqui da Revolução de 30. Então, chamar a Revolução de 30 com esse termo não significa que ela foi positiva, significa apenas que quem tomou o poder foram pessoas fora do poder vigente até então, tá certo? Bem, em 1930 ocorreu eleições presidenciais. Segundo a política dos governadores, que nós estudamos na última unidade de Brasil, o Washington Luiz, que era de São Paulo, era o presidente da República e era de São Paulo, foi indicado por São Paulo, deveria indicar um mineiro como seu sucessor, para manter então a política dos governadores ou a política do café com leite. Mas vocês se lembram que em 1929, nós estudamos essa matéria, a crise de 29 afetou bastante o Brasil, principalmente os paulistas. Lembra daquela nomenclatura do café com leite? O café representando São Paulo, porque São Paulo era o maior produtor de café. Minas, um grande produtor de leite e de derivados do leite. Então, quem será afetado principalmente na crise de 29 serão os paulistas, que são os maiores produtores de café. Os países da América do Norte e Europa, com a crise, deixam de comprar o café se desvaloriza bastante, então é claro que esses políticos e essa elite rural de São Paulo vai ser bastante afetada, uma vez que ficaram sem um mercado consumidor para o café. Bem, vocês lembram que todas as vezes que acontecia uma crise no café, qual que era o procedimento do governo brasileiro? Fazia empréstimos, principalmente com os Estados Unidos, e com esse dinheiro comprava o café, descartava o café para que o preço do café aumentasse, ou seja, para que ocorresse uma valorização do produto. Mediante a crise, eles não conseguem esse empréstimo. Portanto, aquela política de valorização do café fica comprometido. Não tem dinheiro para para manter a política de valorização do café. E aí, o que os paulistas pensaram? Bem, é a vez de um mineiro assumir a presidência da República. Mas como ele não está sendo tão afetado assim pela crise, será que ele vai priorizar o café na recuperação? Será que ele vai dar uma atenção maior para o café? Bem, eles temiam que o mineiro não priorizasse o café. Aqui dá para a gente discutir bastante se de fato o mineiro ignoraria a crise do café. Por uma seguinte razão. O café era o principal produto de São Paulo, mas era o principal produto do Brasil. Portanto, não se preocupar com a recuperação do café seria um problema para o país inteiro e não apenas para o paulista. Então, é possível que o mineiro, quando assumisse a presidência da República, tivesse que sim, nem por questões de querer ou não era uma opção. Ele deveria sim dar atenção ao café porque afetaria o seu governo sem dúvida alguma. Mas enfim, os paulistas tinham essa dúvida.
E o que o Washington Luiz fez então? Como ele deveria indicar um mineiro e eles não queriam indicar o mineiro, simplesmente romperam com o café com leite e indicou então o Júlio Prestes, que era também paulista, do Partido Republicano Paulista. Claro que os mineiros não gostaram dessa postura, se revoltaram com os paulistas e romperam então a aliança com os paulistas. E resolveram formar então um grupo político novo, chamado de Aliança Liberal, que atraiu políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também de alguns opositores do estado de São Paulo, tá certo? Que eram contra aqueles que estavam no poder em São Paulo. Muito bem, o que esse grupo político defendia? O que a Aliança Liberal defendia? Primeiro, uma renovação na política nacional, mudar completamente o sistema político no Brasil, que vigorava até então, que o voto ficasse secreto e também que se abrisse para o voto feminino, que até então era proibido. Então, agora abre o voto para o universo feminino, tá certo? Então, com sufrágio universal. Fazer uma regulamentação, uma regularização das leis trabalhistas, porque a classe trabalhadora nesse momento estava sofrendo bastante, não tinha nenhum amparo do Estado caso perdesse emprego, caso ficassem doentes e não pudesse trabalhar, ficavam completamente desamparados. Então era preciso fazer regras, leis para proteger o trabalhador. Então era uma proposta da Aliança Liberal. Também propunha uma anistia política aos tenentistas. Os tenentistas, nós vimos também na matéria, a última matéria de Brasil, era um grupo de oficiais do Exército, oficiais subalternos do Exército, que resolveram se rebelar contra o governo. Bem, o militar ele não pode se revoltar contra o governo, tá certo? Quando alguém entra para a carreira militar, ele já está ciente que ele deve ser submisso às leis e ele jamais poderá voltar contra o Estado ou misturar o seu cargo como militar com política. Bem, isso vocês não precisam aprofundar tanto para saber que isso no Brasil nunca funcionou direito. Os militares sempre estiveram envolvidos com o poder, basta nós vermos os dias de hoje. Hoje nós temos um dos governos com o maior número de militar, tanto no primeiro, segundo e terceiro escalão. Então, os militares sempre tiveram presente. Mas nesse caso especificamente, os tenentistas tentaram fazer uma rebelião, o que é proibido até hoje por lei, um militar fazer rebelião. Como eles fizeram e poderiam sofrer sanções por conta da rebelião, a Aliança Liberal, para ganhar apoio dos militares, oferecia então uma anistia, ou seja, o perdão de todos os erros, de todos os crimes cometidos pelos militares. Isso era uma forma de atrair os militares para o movimento. Então a Aliança Liberal lançou Getúlio Vargas como candidato. Getúlio Vargas já era um político muito conhecido no Brasil, lá do Rio Grande do Sul, e lançou também o paraibano João Pessoa como vice-presidente. Então a chapa seria presidente Getúlio Vargas e João Pessoa como vice-presidente. Mas ocorre então as eleições de 1930, mas quem ganha é o Júlio Prestes, ou seja, o indicado do Washington Luiz vence as eleições. A vitória vai desagradar a opinião pública, vai agradar basicamente quem era de São Paulo, mas o resto do Brasil não gostou da vitória do Júlio Prestes, e aí a Aliança Liberal vai acusar fraude nas eleições. Bem, nós vimos que já era tradição no Brasil por décadas a eleição ser fraudada. Por que dessa vez seria diferente? Então é bem provável que a eleição de fato foi fraudada. Mas as coisas no Brasil acontecem e mudam completamente. Coisas aleatórias acontecem e mudam completamente a história do Brasil. Em julho de 1930, o João Pessoa, que era candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas, que era até então governador da Paraíba, foi assassinado. A questão é que o assassinato do João Pessoa não tinha relação nenhuma com a política nacional. Era por questões locais, de problema lá da Paraíba, tá certo? Mas é claro que eles usaram isso por questões políticas. Então, a partir de outubro desse mesmo ano, começou a ter um monte de levantes militares no Brasil inteiro, porque, claro que vão usar a morte do João Pessoa para comover a sociedade, jogar tudo na culpa da oposição e tudo mais, para poder atrair um número maior de pessoas para o movimento. Então, vai ocorrer levantes militares comandados por tenentes,
por oficiais subalternos, aqueles mesmos, da mesmo grupo, da mesma patente dos que participaram do tenentismo um pouco antes, do estado do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais, ou seja, os principais estados que compunham a Aliança Liberal. Logo, o Rio de Janeiro vai aderir ao movimento, e o Rio de Janeiro é muito importante aderir ao movimento por duas razões. Uma, que é a capital do Brasil, o estado onde estava a capital do Brasil. E segundo, que é uma região onde tem muitos militares, é uma das regiões que mais tem quartel do Exército no país. Portanto, quando o Rio de Janeiro adere ao movimento, os militares daquele estado também vão aderir, e é um número muito significativo. Então, os estados no Brasil que até hoje têm maior número de quartéis do Exército, das Forças Armadas como um todo, é o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. E vocês percebem que esses dois estados estão do mesmo lado agora. Então, eles vão tirar o Washington Luiz do poder, então nem vai assumir o Júlio Prestes, o Washington Luiz vai ser deposto, vai ser arrancado do poder, e vão formar então um governo provisório. Bem, o Getúlio Vargas, ele foi o chefe civil desse movimento, ele foi o líder civil do movimento, dessa revolução. E aí que vem um outro detalhe. Percebam, se os membros, se o Getúlio Vargas pertencesse ao poder vigente, isso seria um golpe, tá certo? O que eles fizeram seria um golpe. Muitos ainda consideram, apesar do nome Revolução ter ficado, consideram 30 um golpe, porque teve participação dos militares. Mas foram parte dos militares a parte subalterna do exército, não foi os comandantes, os generais do exército que fizeram o movimento, foram oficiais subalternos, tá certo? Se tivesse generais, se tivesse o exército como um todo participando desse movimento, poderíamos tranquilamente chamar esse movimento de 1930 de um golpe de Estado, porque foi uma tomada ilegal do poder, tá certo? O Getúlio Vargas, como foi o líder, ele assume o governo provisório e vai fazer algumas promessas, como, por exemplo, uma reorganização da economia para resolver a questão do café, convocar uma nova Assembleia Constituinte para se fazer uma nova Constituição, então fazer as reformas políticas que a Aliança Liberal prometeu, realizar novas eleições para presidente da República, porque ele estava como um governo provisório, e que a sua permanência no poder fosse breve até a organização desse novo governo. Então, o Getúlio Vargas assume prometendo o seguinte: ele ia ficar no poder até que se abrisse novas eleições, elegesse um novo presidente, e o novo presidente assumisse o cargo de presidente da República e depois voltasse à normalidade. Então, faria a Assembleia Nacional Constituinte, construiria uma nova Constituição e as coisas andariam a partir daí. Bem, mas as coisas na história do Brasil, ela nem sempre segue as regras nem as promessas, tá certo? Aliás, quebra de promessa é uma coisa muito tradicional na nossa política, talvez na política do mundo inteiro, mas nossa especificamente. Então, nas próximas aulas, vocês vão perceber se o Getúlio vai, de fato, cumprir com todas as promessas ou não, se ele vai realmente acatar e fazer aquilo que ele mesmo sugeriu para a população quando assumiu o governo provisório.